Essa é a última aula do nosso minicurso de Introdução à História do Cinema. Nós tivemos aula sobre as origens do cinema, sobre o clássico, sobre o moderno e teremos agora essa última aula sobre o cinema contemporâneo. Como eu disse anteriormente, como eu venho dizendo, apesar dessas aulas seguirem uma possível ordem cronológica do cinema, uma possível ordem histórica, esses termos, esses contextos não funcionam como tendências fechadas ou totalmente lineares. Eu estou usando esses termos e seguindo essa ordem mais por uma praticidade, mais para ter como organizar o conteúdo a partir de um recorte conceitual. Eu tive essa ideia de fazer essas aulas principalmente para ajudar as pessoas a terem uma visão mais ampla dessa história, a terem até uma primeira impressão da história do cinema. Com certeza absoluta eu vou deixar muita coisa de fora, mas a ideia é só que funcionar mais como um guia geral dessa história, funcionar como um guia inicial para que depois você se aprofunde mais nesses e em outros aspectos. Se você chegou a essa última aula, com certeza absoluta você já vai sair daqui com bem mais conhecimento. Mas beleza, vamos ao conteúdo da aula de hoje. Quando eu digo cinema contemporâneo, eu me refiro tanto a um cinema que veio depois do moderno, que veio depois dos movimentos modernos, um cinema ali pós anos 70 e anos 80, e também a um cinema atual, um cinema que é produzido nos dias de hoje. E enquanto que os filmes desses outros recortes, os filmes do clássico, do moderno e até das origens do cinema possuem algumas características estéticas mais ou menos comuns, né? As obras clássicas vão seguir aquele equilíbrio, o moderno vai tentar desconstruir mais as coisas. Então, enquanto você consegue definir aquelas obras através de características estéticas mais ou menos comuns, o contemporâneo é um pouco mais ambíguo. Aqui, no contemporâneo, tudo é bem mais diluído. Não existe uma abordagem estética ou uma grande convenção estética que vá dominar essa fase. Tudo é mais misturado e tudo é menos linear ainda. E isso se deve muito a um contexto histórico em que, apesar de existir uma digamos, globalização cultural maior, apesar dos países dialogarem muito mais agora, existe também uma independência de pensamento e uma liberdade artística muito maior. Depois dos anos 60, as abordagens artísticas ganham uma liberdade que nunca tinha sido vista, e essa possível linha histórica vai sendo perdida ainda mais. Durante o contemporâneo, várias abordagens distintas vão coexistindo. O que, na verdade, até rolava no moderno, mas a grande marca dessa época contemporânea, dessa época até pós-moderna, é essa variação, essa falta de linearidade, essa falta até de referencial histórico que vai unir tudo isso. Talvez essa falta de referencial até seja uma espécie de identidade, seja uma característica desse tempo contemporâneo, e é por isso que nessa aula eu não vou seguir uma ordem
é muito exata de movimentos ou tendências. Eu vou pegar tendências estéticas distintas para comentar sobre elas. Vou pensar algumas tendências que são bem relevantes. Quando se fala desse período que vem após o moderno, ou quando se fala de uma possível superação do modernismo, se fala muito sobre pós-moderno. Esse debate aí sobre o pós-moderno está presente no campo das artes, da cultura, do pensamento como um todo, e alguns autores pensam no cinema a partir disso. A definição de pós-moderno por si só é bastante ambígua e até pode depender do autor usado, mas pensando aí em termos gerais, se a gente pegar um autor um pouco mais definitivo, como o Jean-François Lyotard, ele coloca a condição pós-moderna como uma descrença em explicações totalizadoras para o processo histórico. Isso quer dizer que o mundo entra em uma espécie aí de fase de superação de narrativas e ideologias ligadas ao modernismo, após grandes eventos históricos do mundo. Após, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, nós teríamos uma crise de ideologias, nós teríamos uma fase muito mais cética e vários pensadores não acreditam mais que o mundo nessa fase pós-moderna possa ser compreendido através de uma única ideia, através de um único esquema totalizante. Nesse pós-modernismo existiria então essa perda de referencial e também até uma relativização de referências, de razão, de beleza, de moral até. Os pensadores rejeitam ideias universalistas e tentam compreender as coisas a partir de contextos mais específicos. No capítulo sobre cinema pós-moderno desse livro aqui, do História do Cinema Mundial, o Renato Luz Júnior, o autor do artigo, usa o Lyotard para falar sobre isso. E ele diz o seguinte em um trecho: em substituição à crença em grandes esquemas interpretativos, implantava-se a performance como critério da legitimação do saber e dos comportamentos. Já não prevalecia a noção de que a verdade estaria em tal ou qual discurso, incluindo o científico. Torna-se corriqueira a ideia de que a verdade seria inalcançável e de que jogos de linguagem definiriam o que prevaleceria ou não. Esse termo aí, essa palavra aí, jogos de linguagem, é essencial para entender esse conceito. Como muito do pensamento pós-moderno é um pensamento cético, é um pensamento fluido, digamos assim, é um pensamento que rejeita formas definitivas de se pensar as coisas. Geralmente, a arte pós-moderna vai propor jogos de linguagem, vai propor uma ironia, uma paródia, vai também integrar elementos visuais opostos em uma única obra, vai integrar regimes visuais opostos em uma única obra e vai se apropriar também da cultura de massa para fazer isso. Nesse mesmo artigo, o autor começa a citar filósofos e outros autores que tratam da condição pós-moderna e que, em alguns casos, analisam filmes a partir disso, analisam obras contemporâneas ou modernas para pensar nessa definição pós-moderno. Ele diz que
Para o Fredric Jameson, o fato de vários filmes já nos anos 70 possuírem aspectos nostálgicos seria um elemento pós-moderno. Diz que algumas obras dos anos 70 procuram gerar simulacros do passado para compensar um tempo presente em que a historicidade e as tradições de classe se enfraqueceram. Ele diz que o American Graffiti do George Lucas seria uma tentativa de recapturar aquela atmosfera peculiar dos Estados Unidos dos anos 50. Diz que o Chinatown do Polanski também é um trabalho que tenta reconstruir uma experiência cinematográfica do passado pelo modo que vai lidar com tradições do noir. Diz que o Star Wars repensa a experiência das matinês dos anos 30 aos 50 e coloca até o Veludo Azul do Lynch como um trabalho que lida com personagens idílicos que não existem, mas diz que existe em alguns desses filmes. Esse autor, o Fredric Jameson, diz que existe em alguns desses filmes uma incapacidade contemporânea de trabalhar com o passado, que não existe um sentido histórico no olhar desses filmes. Eles apenas simulariam experiências do passado de uma forma prazerosa. O Jameson vê uma espécie de canibalização, até mesmo aleatória, de estilos do passado quando fala da cultura pós-moderna. Ele tem um capítulo sobre nostalgia em um livro em que fala de tudo isso de modo bastante profundo e bastante interessante. Já uma autora como a Linda Hutcheon tem uma definição mais específica de filme pós-moderno. Para ela, o pós-moderno, ou pelo menos uma das possibilidades do pós-moderno, irá juntar opostos. O pós-moderno terá um caráter híbrido. No cinema, por exemplo, as obras pós-modernas irão juntar o ilusionismo do classicismo com o distanciamento do moderno. Um caso aí bem interessante e bem emblemático disso seria o filme O Fundo do Coração, do Coppola. É um trabalho que segue alguns elementos de gêneros clássicos de Hollywood, como o musical e as comédias românticas e os romances, mas que, ao mesmo tempo, tem elementos bem antinaturalistas que desconstroem essa ilusão, tanto em como organiza os seus cenários, como também por outros elementos mais artificiais na sua montagem em efeitos de pós-produção. Então, por ser um filme híbrido, por juntar regimes opostos, por juntar elementos clássicos e modernos, esse longa, de acordo com alguns autores, pode ser chamado de pós-moderno. Para essa autora, para a Linda Hutcheon, a paródia seria uma forma pós-moderna ideal, já que seria uma transgressão sancionada pela convenção. O Wes Craven, se a gente pensar, fez isso muito bem com os seus slashers mais conceituais e mais autoconscientes, né? São trabalhos que se utilizam das convenções do slasher, mas que, ao expor tais convenções, estão também parodiando tais convenções e, ao mesmo tempo, estão propondo uma transgressão na medida em que brincam com tal tradição, na medida em que se utilizam de tal convenção a partir de um olhar contemporâneo, a partir de uma lógica
comportamental diferente da lógica dos anos 70, de quando os slashers de fato surgiram, de quando o slasher clássico, pelo menos, surge, né? A paródia pós-moderna, que alguns até chamam de paródia lúdica, não vai zombar do seu objeto, mas vai propor um jogo com ele. Os filmes do Pânico tiram sarro das convenções do slasher, expõem tais convenções, mas ao mesmo tempo se utilizam de tais convenções de modo muito particular. Ele pode até um pouco tirar um sarro do passado, mas ele vai também, na verdade, homenagear esse passado, vai reverenciar aquele passado. Uma das vertentes mais exploradas pelo contemporâneo, que também tem relação com esse olhar para o passado, é essa nostalgia toda e até essa intertextualidade que uma franquia como Pânico expressa. Isso, segundo alguns autores, estaria ligado a uma falta de referencial que obriga os cineastas a olhar para o passado. O interessante disso é que, nos grandes casos envolvendo paródia ou até nostalgia, o espectador, na verdade, nem precisa conhecer a referência para aproveitar aquilo. Os filmes da franquia Pânico são ótimos, mesmo que a pessoa não saiba o que é um slasher. Os filmes do Brian De Palma são incríveis, mesmo que você nunca tenha assistido a um filme do Hitchcock. Essa paródia lúdica nunca vai depender totalmente do objeto parodiado, ela também vai funcionar por si. Esse jogo de linguagem terá um apelo por si. Então, esses filmes pós-modernos estariam mais interessados em jogar com as coisas, em brincar com as suas definições do que em trabalhar com aspectos mais objetivos, com regimes mais objetivos. O Lyotard fala dessa performance como critério de legitimação do saber. Os filmes vão performando várias possibilidades, não se fecham em uma coisa só. Vários desses filmes se preocupam mais em performar ideias e possibilidades do que em representar algo de modo objetivo. E tudo isso, querendo ou não, serão grandes características de um certo cinema contemporâneo. Em um nível um pouco mais temático, alguns autores colocam o Blade Runner como um trabalho pós-moderno, porque é uma obra que enfatiza uma perda de unidade estética em relação ao mundo do personagem, uma perda de referências em vários níveis. Nas cidades existem pessoas de diferentes origens. Os painéis e outdoors possuem mensagens que vão se atropelando. Essa instabilidade absoluta de referências e mesmo essa metrópole mergulhada em um caos que soa distópico também é visto por alguns como um elemento temático pós-moderno. É interessante como várias das ideias de um possível cinema pós-moderno remetem a elementos do cinema maneirista. Maneirismo é uma abordagem estética que vai exagerar as escolhas visuais, que repensa aspectos do clássico ao exagerar muito escolhas clássicas e que também pode ser visto como uma tendência específica que surge nos anos 80. Um autor como o Alain Bergala fala sobre alguns cineastas que nos anos 80 entram em uma espécie ali de crise
por não fazerem parte de um contexto clássico e nem de um contexto moderno. Já que a gente está agora nessa fase sem referencial, já que nos anos 70 existe uma impressão de que as formas do cinema já foram muito exploradas, os cineastas precisam encontrar maneiras novas de filmar as coisas. Alguns vão para esse lado mais nostálgico que eu citei, e outros, além disso, vão exagerar nessas formas de filmar, vão criar dispositivos complexos para fazer operações que antes eram simples, vão, principalmente a partir dos anos 80, repensar o passado através de exageros estéticos. O Lars von Trier vai jogar com o noir barroco do Orson Welles no elemento do crime. O Leos Carax vai jogar com as obras românticas clássicas no Sangue Ruim. Tais cineastas vão reverenciar e também desconstruir as suas referências clássicas a partir de uma estilização exagerada. E isso se adequa até um ponto a essa definição de paródia lúdica pós-moderna, e isso é bastante revelador desse contexto contemporâneo em que falta um referencial e se olha para o passado, enquanto o referencial do moderno era toda aquela urgência do pós-guerra, era aquela urgência política e ideológica, o que, de algum modo, ajudava a criar assim, uma unidade. Agora, no tempo contemporâneo, se perde uma unidade quando essa urgência se estabiliza ou quando essas ideologias até mesmo fracassam em algum sentido. Então, a partir aí de uma certa estabilização política, a partir até de um certo domínio cultural por parte dos americanos, toda aquela urgência moderna foi se perdendo. Uma outra tendência estética contemporânea que de algum modo sempre existiu, mas que se mostra muito presente ali pelos anos 90, é aquela em que nós temos filmes narrativos, filmes de ficção, filmes com uma história, porém com uma abordagem sensorial muito forte, com uma certa abordagem até mesmo experimental. Um autor como Thierry Jus comenta sobre o modo que alguns filmes do Lynch, do Cronenberg, do Abel Ferrara propõem signos enigmáticos. Comenta sobre como a organização de tais signos, de tais elementos visuais enigmáticos, se torna uma tendência estilística nessa época. Ele diz que em vários filmes desses cineastas, a narrativa não está mais em primeiro plano, mas possui uma função climática. Ela existe muito mais para criar um clima, para criar uma atmosfera do que para contar uma história. O modo como o tempo é trabalhado nessas obras também possui um efeito de sideração e de desorientação. Uma coisa que, claro, existia já em obras anteriores, em obras modernas, o Tarkovsky, até o Antonioni lidavam com isso em algum sentido, até outros antes também lidavam, mas que ali, nos anos 90, se transforma em uma certa tendência e até dialoga com uma estética daquela época, dialoga com uma estética de contaminação ao se apropriar de linguagens daquela época
como a TV, como o vídeo. Tanto o Cronenberg, o Lynch, como o Abel Ferrara vão usar essa estética de resolução baixa como uma espécie aí de gatilho dessas experiências, como se isso revelasse uma nova dimensão da imagem. Então, apesar dessa subversão já existir no moderno, aqui ela se integra a uma estética, a uma temática bastante contemporânea. Dentro desse contexto, esse autor francês, o Thierry Jusse, chama esses filmes climáticos de filme instalação. Instalação no sentido mesmo de uma instalação artística em que o espectador vai entrar no filme e vai habitar o filme, entre aspas, de algum modo. Não vai só compreender racionalmente aquilo, ele vai habitar aquele mundo de regras próprias que o filme criou. O filme não vai seguir convenções do clássico e nem vai seguir uma linha moderna específica. Ele vai criar as suas próprias definições. Depois disso, um autor como o Stéphane Bouquet vem com a ideia de um cinema de fluxo. Ele reconhece uma oposição entre o que chama de cinema de plano e o que chama de fluxo, no sentido de que vários desses filmes, e ainda outros que o Bouquet traz, em várias dessas obras, o diretor não está interessado em organizar as imagens, em criar relações tradicionais de plano e contraplano, em localizar o espectador de modo convencional em uma cena para contar uma história. O diretor não faz um cinema de plano. O diretor está interessado em fazer circular as imagens. Um plano do Abel Ferrara não vai organizar os elementos da imagem. É um plano em que as imagens circulam, as imagens se comportam como um fluxo. O modo como o Tissue Hark decupa uma cena no Time and Tide não é uma abordagem que organiza essa cena. O Bouquet diz que o Tsui Hark, em vários momentos, está interessado mais em pôr em movimento do que pôr em cena. Não é uma decupagem interessada em organizar a cena, mas sim nesse escoamento das imagens. O Hou Xiaoxian e o Apichatpong Weerasethakul também são colocados como grandes diretores dessa estética contemporânea do fluxo. Eles fazem planos muito longos e com aspectos sensoriais muito expressivos, porém não são planos robustos como eram os planos do Tarkovsky, não possuem toda aquela carga de vários tempos, várias camadas em uma imagem. Eles propõem uma abordagem mais leve e mais cotidiana, uma abordagem que confia muito nesse embarque do espectador, nessa fascinação do espectador pelas coisas acontecendo, por um cotidiano que irá fascinar esse espectador. Um fascínio que, de algum modo, remete até mesmo ao início do cinema, né? Você percebe em algumas obras da virada do milênio cineastas fazendo obras conceituais que soam mais primitivas, entre aspas. É como se o cinema tivesse ali saturado tanto as suas possibilidades que ele volta às suas origens. Os cineastas fazem também planos longos de coisas banais acontecendo a partir dessa
a abordagem. No início dos anos 2000, surgem vários filmes de países diferentes que, de algum modo, dialogam com essa ideia do fluxo. Filmes que propõem experimentações em torno da duração dos planos e também da recusa de relacioná-los na montagem, que enfatizam o poder do plano por si só. Nesses filmes, o plano não está exatamente submisso aos elementos em cena, mas é um plano autônomo, é uma espécie de plano com vida própria, com presença própria, que decide os seus movimentos por conta, que decide até mesmo as suas elipses por conta. Essa tendência do fluxo é das mais icônicas do cinema contemporâneo, porque apesar dessas obras não serem do mesmo país, não serem de um contexto semelhante, elas possuem um diálogo indireto. O fluxo não foi um movimento organizado, não foi algo muito autoconsciente e centrado num lugar específico, como eram os movimentos do moderno. Ele foi uma tendência estética espontânea, global. Os diretores até chegam nisso por caminhos diferentes. Alguns vão desorganizar mais a cena através de planos rápidos e instáveis, como a Claire Denis. Vão propor esse escoamento de imagens através disso. Outros vão propor planos mais longos em que existe uma atmosfera muito hipnótica, mas todos lidam de algum modo com essa lógica de planos que não querem organizar a cena, lidam com imagens que têm uma vida própria, digamos assim. Nesse contexto contemporâneo, em alguns casos também, nesse contexto aqui do fluxo, também surgem muitas obras que misturam aspectos de documentário e ficção. Surgem obras híbridas. Se a gente pensar nos filmes do Lisandro Alonso, do Pedro Costa, do Adilei Queiroz, são trabalhos de cineastas de países distintos, mas que repensam a realidade à sua volta e repensam aspectos de representação através de uma abordagem que mistura documentário e ficção. Então, a tendência do filme híbrido é bastante relevante também nesse contexto. Em alguns casos, ela vai se juntar um pouco com o fluxo. Agora, falando em termos mais técnicos, com certeza uma das maiores revoluções dessa era contemporânea foi a revolução digital, que foi a digitalização de todas as etapas que envolvem a produção e exibição de um filme. Antes, apenas algumas etapas eram digitais, como por exemplo a montagem. Os filmes eram montados em computadores depois de uma época, porém ainda eram filmados em película. Mas lá por 2010, a grande maioria dos filmes já eram gravados em digital e não mais filmados em película. E mesmo antes desse ano, alguns cineastas e movimentos já exploram a estética do cinema digital, do cinema gravado em vídeo. O Michael Mann explora isso muito bem antes do vídeo se tornar popular. Ele integra bem o seu realismo e até a sua estilização a uma estética mais ruidosa do digital. Nos anos 90, o Lars von Trier e o Thomas Vinterberg meio que inventam um movimento chamado Dogma 95, em que vários filmes são gravados em digital. São gravados até com câmeras
digitais amadoras. O Dogma, na verdade, é um ótimo exemplo de movimento contemporâneo porque ele foi um movimento forjado, não foi como um movimento moderno que surge a partir de uma urgência ou surge a partir de um contexto político. O Dogma surge até com uma espécie de ironia, uma piada que deu certo. E se a gente pensar que hoje existem filmes que são gravados em celular, a revolução digital continua. Até porque hoje a gente tem celulares que gravam em altíssima resolução, né? E como o celular é um dispositivo muito maleável, em vários casos, os cineastas repensam aspectos de decupagem a partir dessa maleabilidade do celular. Sem falar também em todas as possibilidades de pós-produção que o digital trouxe, principalmente quando isso é aliado a efeitos especiais, ao CGI. O André Godreau e o Philippe Marion, nesse livro aqui, por exemplo, falam do conceito da animagem. Nesse trabalho chamado O Fim do Cinema, no final eles falam sobre a animagem. Uma animagem seria um formato novo de imagem que mistura imagens de motion capture, imagens geradas a partir de captura de movimento, com imagens de CGI, de animação. É uma imagem que não é totalmente filmada, mas também não é totalmente feita em computador. Ela fica ali num meio termo. Obras como Avatar ou como o Rin Tin Tin do Spielberg são ótimos exemplos disso. Essa animagem representa um paradigma contemporâneo bem interessante porque a gente tem grandes atuações capturadas por motion capture, mas ao mesmo tempo é uma imagem manipulada por computador. Então, até que ponto isso é live action? Até que ponto isso é animação? É um paradigma aí bastante interessante que gera vários debates. No contexto brasileiro, nós temos tendências contemporâneas bem marcantes. Nos anos 90, são lançados alguns filmes provenientes de uma nova lei de renúncia fiscal, de uma lei de incentivo que marca uma volta da produção mais regular no Brasil depois de um período de estagnação. Filmes como o Carlota Joaquina e o Central do Brasil foram bem marcantes nesse sentido. Esse cinema brasileiro contemporâneo vai lidar com vários temas que o cinema moderno brasileiro dos anos 60 já lidava, principalmente em relação a questões sociais, porém faz isso com uma abordagem mais bem acabada. Não são mais aqueles filmes tristes e gritados, como diz o Glauber Rocha no seu manifesto. São filmes mais bonitos, entre aspas, o que também é um pouco criticado. Uma autora como a Ivana Bentes fala de uma possível cosmética da fome dentro desse contexto. No lugar da estética da fome do Glauber Rocha, alguns de tais filmes poderiam estar glamorizando demais a pobreza e criando uma cosmética da fome. De toda forma, mesmo isso vem sendo aí superado nos últimos anos no cinema brasileiro. Vários cineastas como Adilei Queiroz, Afonso Uchoa, Juliana Antunes fazem filmes com temáticas sociais que não glamorizam isso, mas que lidam com testemunhos diretos dos seus
participantes que mostram a realidade de modo muito mais direto. Enfim, como a gente pode ver, é difícil definir uma identidade para esse cinema contemporâneo. Talvez a grande identidade dele seja uma crise de identidade. É claro que a gente vai ter cineastas que ainda lidam com tradições, com heranças clássicas e modernas de modo um pouco mais conservador, mas no geral esse é um contexto muito heterogêneo, é um contexto aí que talvez com o tempo revele uma unidade maior, porque o desafio de analisar historicamente o que se faz hoje é que nós estamos dentro disso, né? Não existe aí um distanciamento que permita uma análise muito definidora. Então, o nosso trabalho é mais o de pontuar algum ou outro elemento sem propor uma conclusão muito definitiva. Como eu disse anteriormente, esse minicurso ofereceu uma introdução a essa história do cinema. Eu mostrei aqui um panorama geral, fiz aqui uma espécie de resumo histórico de tudo isso. Se você quer de fato conhecer tudo isso, você tem que pegar cada um desses temas e outros ainda e estudar isso mais a fundo. Assistir aos filmes de tais tendências, ler artigos e livros sobre essa história, sobre esses movimentos. Existe aí todo um mundo de estudos que você deve adentrar. Se você quer trabalhar com cinema, você deve conhecer essa história. Isso é praticamente uma obrigação. Os grandes cineastas conhecem essa história muito bem. O Scorsese, por exemplo, é um grande conhecedor, é um grande admirador da história do cinema mundial. Isso ajuda ele a criar filmes cada vez mais impactantes e mais expressivos. Ou ainda, se você quer ser crítico, ou quer ser pesquisador, ou quer seguir carreira acadêmica, você também deve conhecer toda essa história que eu comentei e muito mais, muita coisa além disso. Caso você queira agora começar uma rotina de estudos com um conteúdo profundo sobre todos esses temas e outros ainda, você pode assinar o meu curso completo, o curso online de cinema. Nesse curso eu tenho séries de aulas sobre cada um desses temas e outros temas. Nós temos lá uma série apenas sobre a Nouvelle Vague, apenas sobre o neorrealismo, apenas sobre o cinema novo, apenas sobre a New Wave britânica. Temos, por exemplo, 5 aulas só sobre a história do cinema japonês. Eu nem falei desse cinema japonês nesse minicurso, mas é um dos mais importantes do mundo. Nessas aulas, eu comento sobre o contexto histórico de cada um desses movimentos e tendências. Faço isso de modo muito detalhado, muito mais detalhado do que está aqui. Analiso os principais filmes de tais movimentos e também disponibilizo e indico referências bibliográficas, sejam artigos ou livros sobre esses temas. Além disso, todas as aulas possuem resumos em PDF para depois você rever esse conteúdo. Ou seja, é um conteúdo absolutamente organizado para você aprender sobre toda essa história do cinema.
sobre isso e também sobre a linguagem do cinema de modo geral, porque nós temos aulas sobre linguagem, sobre roteiro, sobre aspectos técnicos e práticos do cinema. Se você já tenta fazer isso sozinho, você sabe como é difícil encontrar um conteúdo organizado para estudar. Na internet as coisas estão muito desorganizadas, nem tudo é confiável e você não tem um guia, não tem alguém para te ajudar, para te guiar, para responder às suas dúvidas lá no curso. Além de todo esse conteúdo aí ultra organizado, nós temos uma área de comentários para todas as aulas em que eu mesmo respondo a todas as dúvidas dos alunos. Então, você pode me perguntar qualquer coisa sobre a aula que eu mesmo irei te responder. Os alunos têm a minha atenção diária. Eu estou literalmente até fim de semana, até domingo, todos os dias respondendo perguntas dos meus alunos. Atualmente, as inscrições para o curso estão fechadas porque o curso está sempre lotado. Como eu mesmo respondo aos alunos, eu limito as vagas, eu deixo o curso fechado para dar conta disso, né? E aí eu só abro vagas quando eu sinto que consigo ter mais assinantes, ter mais alunos. Nessa segunda-feira agora, no dia 7 de agosto, eu vou abrir novas vagas para o curso. Devo abrir pelo menos umas 80 vagas dessa vez. Então, caso você queira entrar para o curso, você terá essa chance na segunda-feira. Na segunda, você vai receber um e-mail com um link para o site do curso. E no site você vai encontrar um vídeo em que eu explico em detalhes como o curso funciona. Vai ver qual é o preço, como são os planos e assim por diante. Como são poucas vagas, é interessante que você adquira o curso já na segunda-feira, caso esteja realmente interessado. Geralmente, quando eu abro o curso, as vagas terminam em poucos dias. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo gratuito. Com certeza, só de você assistir a esse curso gratuito aqui, você já adquiriu um conhecimento, já adquiriu referências muito boas. Apesar desse tema ser muito vasto, nós conseguimos explorar em 4 aulas vários aspectos essenciais dessa história. Continue acompanhando o meu conteúdo. Eu estou postando sempre material no YouTube, no Instagram e no Letterboxd. Inclusive, tenho outras aulas completas no YouTube e gratuitas que também estão disponíveis. Aproveite tudo isso e caso você queira dar esse próximo passo aí nos seus estudos, fique atento, porque na segunda você terá a chance de assinar o curso online de cinema. Muito obrigado por assistir a todo esse conteúdo e até a próxima.